Na sequência, nós temos um detalhe que vai te ensinar a discernir visões, revelações, sonhos, que é o detalhe da figueira, videira e oliveira. E ainda temos mais uma árvore que aparece na Bíblia. Qual é? Figueira, videira, oliveira e a amendoeira. Ainda tem outros detalhes, só que não estão catalogados aqui. Então, esse aí vai servir de base para você discernir outros, né? Figueira, videira e oliveira representa o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em João 15, Jesus mesmo diz, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. A primeira parábola da Bíblia é Juízes capítulo 9, a parábola de Jotão. Fala ali profeticamente das árvores e menciona também essa situação. Diz que as árvores pediam um rei. Árvores é símbolo dos homens. E as árvores que pediam um rei, pediam um reino da figueira, da videira e da oliveira, que foram se negando a reinar sobre os homens. Era Deus se negando a reinar sobre a nação de Israel, mediante a situação em que eles se encontravam, lá em Juízes capítulo 9. Mas aí diz que uma árvore aceita reinar sobre Israel. Que árvore era essa? O espinheiro. Ora, o espinheiro não gera abrigo nenhum. Não tem folhas, não dá frutos, quer dizer, não tem sombra, não tem abrigo nenhum, o espinheiro, né? Mas era o que a nação de Israel estava merecendo sobre eles, que ficassem completamente desprotegidos. Então aí nós temos a nossa primeira referência, que é de Juízes capítulo 9. Depois lá em Abacuque, fala de Abacuque 3:7, 3:17, né? E 19. Se você achou aí Abacuque 3:17 e 19, no verso 17 diz: ainda que a figueira, né? Ainda que o quê? Ainda que a figueira não produza, não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta. Tá. E no verso 19 diz o quê? Tá. Então veja. Chegando aqui, o profeta Abacuque, se essas três árvores simbolizam a divindade, como que ele ia estar recebendo de Deus, ou inspirado, ou entendendo e falando aquelas coisas, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta. Nós vemos logo aqui que é uma situação espiritual, porque figueira não floresce. Essas árvores, figueira, videira, oliveira e amendoeira, elas não dão flor, não é isso? Ou alguém já viu uma flor de oliveira, de videira, de figueira? Eu nunca vi, aqui já teve figueira, ainda tem umas por aí. Não produz flor. Elas manifestam o fruto
diretamente do caule, né? Do tronco. Elas não anunciam como todas as outras árvores fazem. As árvores dão uma flor, depois de dar essa flor, você sabe que após a flor vem o fruto. Não é isso que acontece? Essas daqui não. Essas daqui, quando olha, já apareceu o fruto. E elas são símbolos da divindade e recaem como símbolo da própria palavra de Deus. Porque o propósito de Deus, quando mostra essas árvores profeticamente, também é justamente ensinar isso, que a sua palavra, ela não pré-anuncia uma situação, ela toma o seu cumprimento no tempo certo e acabou a história. A Bíblia diz que não há Deus como o nosso Deus, que anuncia o fim desde o princípio. Então, quer dizer, a palavra de Deus ela já está encerrada nos seus prenúncios do que vai consumar a humanidade. Então, agora, ela não vai simplesmente anunciar nada como uma flor. Ela vem tomando o seu cumprimento em cada dispensação, em cada situação. Isso é a característica das árvores com a palavra de Deus. Automaticamente também essas árvores, figueira, videira e oliveira, elas recaem sobre a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel vem ser a representação da divindade sobre a terra, não vem? Deus escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal. Sacerdócio representa a divindade, representa o espiritual, representa a palavra. Então, a nação de Israel também passa a ser comparada à figueira, videira e oliveira. Porque eles são a nação sacerdotal. Só podem ser comparados à divindade. Porque o sacerdote tem que ser comparado à expressão da palavra de Deus. Então, quando o profeta Abacuque está vendo uma situação que vem Babilônia, que vai invadir e os ímpios vão prevalecer, porque Israel está em rebeldia, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta. Quer dizer, Israel pode não produzir absolutamente nada. Fracassou, mas ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, figueira, videira, oliveira e amendoeira, quando diz lá, Jeremias, que viste? Em Jeremias 1,12, né? Ah, vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quer dizer, Jeremias vê uma vara de amendoeira. Quer dizer, e a vara de amendoeira, a amendoeira é a primeira árvore que pré-anuncia uma mudança de estação. Isso aí é segundo os livros que eu li. Não é segundo os meus conhecimentos, mas as minhas leituras. Porque os nossos conhecimentos são mais aquilo da vida prática que a gente vive, né? Nosso dia a dia, nossa experiência de vida. Então, a amendoeira, ela tem uma mudança nas suas folhas, caem as suas folhas e aquilo pré-anuncia uma situação. E Deus está falando com o profeta Jeremias, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, Deus ia estar dando uma profecia a Jeremias e ia estar trazendo brevemente o cumprimento daquilo ali. E o anúncio era o que Jeremias estava dizendo. Jeremias traz uma palavra durante um tempo, anos depois aquela palavra começa a ter cumprimento. O livro do profeta Jeremias, ele tem um período de anos muito extenso, porque ele viveu anos ali naquela brincadeira, anuncia em Jerusalém, é preso, é solto, anuncia de novo, é preso, é solto, Babilônia vem, vai, e Jeremias está naquele cenário todinho ali, e anos se passaram nessa brincadeira, rei de Israel lá, crê, não crê, fica em dúvida, aquela história toda, mas enfim a palavra vai e se cumpre, como Deus está dizendo, usando a simbologia da vara, que representa a palavra, e a amendoeira, uma árvore que produz o fruto bruscamente, sem flores. Então ele está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E depois que Deus anuncia a sua palavra, ele logo traz o quê?
o fruto da palavra. Por isso a comparação dessas árvores, figueira, videira, oliveira e amendoeira. Não tem meio termo, né? A flor da árvore representa um meio termo entre uma situação e outra situação. Mas, quando a comparação com a palavra de Deus elimina a flor, porque Deus traz a sua palavra e vem com o cumprimento dela. Depois que ele dá a palavra, esta é a chance das pessoas se consertarem no momento em que chega a palavra. Se as pessoas não se consertarem naquele momento da palavra, logo virá o cumprimento, e as arrasará. A flor seria como que mais uma chance, e essa mais uma chance não é dada. Depois que Deus anuncia a sua palavra, ele vai trazer o cumprimento. Então, quem não se enquadrar no cumprimento da palavra, não adianta esperar a flor, né? Já viu aquelas pessoas, não, o fim do mundo não é para agora, não, quando eu tiver mais velho eu vou seguir a Cristo. Já ouviu esses papos, né? Isso ainda não é para mim, eu tenho muita coisa para fazer, tal. A palavra chegou até ele e ele vai estar esperando como que uma flor, ainda uma situação aparecer para que ele tome uma decisão. Essa chance ele não vai ter, ele pensa que vai ter, mas não vai ter. Então as características dessas árvores são essas, nenhuma delas dá flor, elas trazem o cumprimento, ou seja, trazem o seu fruto repentinamente. Quando você olha, mas está o fruto crescendo e acabou a história. Não tinha flor, não tinha nada. Assim é a palavra de Deus. Mateus 21, 19. Você lembra que Jesus passou perto de uma figueira e disse o quê? Nunca mais, né? Nunca mais nasça fruto de ti. Outras versões, nunca mais coma alguém fruto de ti. Então, aí a Bíblia diz que Lucas diz que Jesus foi procurar figos e não achou porque não era tempo de figo. Ora, imagina só, como é que Jesus vai procurar figo numa figueira, criado ali em Israel, sabendo que não era tempo da figueira produzir fruto, e ele procura, não acha, e ele amaldiçoa a figueira. E aí, diz a Bíblia que, algumas versões dizem, no mesmo instante a figueira secou-se, outras passagens dizem que no dia seguinte, quando eles voltavam pelo mesmo caminho, os discípulos foram até ele e disseram assim, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Passagens dizem que foi no mesmo instante, outras passagens dizem que os discípulos perceberam isso no dia seguinte. Mas seja como for, Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. O que representava essa figueira? Figueira igual nação de Israel, que foi amaldiçoada por não receber a palavra do Senhor, né? Não é certo dizer que Israel não recebeu a palavra do Senhor nesse contexto, mas dizer que eles não receberam a mudança da palavra, isso é mais pesado, é mais sério. Israel tinha a palavra do Senhor? Sim. Jesus representava o quê? Jesus representava só a palavra ou a mudança da palavra? Nós vemos uma transação chamada dispensação. Então nós vemos uma mudança de situação. A palavra é a mesma? Sim, a palavra é a mesma. O que muda? A dispensação, a maneira como Deus vai tratar, mas a palavra é a mesma. Eu entendo que a palavra seja a mesma. Tem diferença de Antigo Testamento para Novo Testamento? Tem. Em conceitos e princípios divinos? Não. Mas na maneira como Deus trata com o homem? Sim.
A palavra é uma só. Jesus, quando vem e é tentado pelo diabo, Mateus 4, Lucas 4, etc. E ele vence o diabo por 3 investidas de Satanás. Jesus venceu, fazendo uso de uma palavra nova do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Jesus não faz uso de uma palavra do Novo Testamento, ele faz uso de uma palavra do Antigo Testamento. As 3 expressões que Jesus usa para derrotar o diabo estavam lá na lei, no Pentateuco, Deuteronômio. Não estavam sendo trazidas por ele naquele momento. Então ele está demonstrando que a palavra era uma só, mas a maneira como Deus estaria tratando com a humanidade seria outra. Jesus trouxe novidades do céu? Me conta uma delas, que eu não ache elas no Antigo Testamento. Tá aí o desafio, né? Quando ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Parece que ele está dizendo que alguma coisa foi dito que agora ele estaria mudando, quando na verdade não é bem isso. Ele está enfatizando. Israel não tinha que amar o próximo, não? Esse não é um princípio constante de Deus? Israel não amou a meretriz, lá, meu nome, Raabe? Não amou? Porque estava enquadrado na palavra. Israel não tinha a obrigação de levar o conhecimento glorioso e libertador de Deus a todas as nações? Isso não é amor? O amor de Deus não está no Antigo Testamento? Sempre não esteve? A palavra sempre foi uma só. O que muda é a dispensação, a maneira de Deus tratar com a humanidade. Hoje nós pregamos restauração. É para as pessoas irem para o inferno ou para serem salvas? Qual foi o tempo que Deus mandou pregar para que as pessoas fossem para o inferno? Esse tempo nunca existiu. O objetivo de Deus sempre qual foi? Salvar ou condenar? Então a palavra sempre foi uma só. Jesus está demonstrando que Deus, quando ele usa lá na tentação, usa 3 expressões do Antigo Testamento, do começo, do Pentateuco, lá quando Moisés estava lá, mal saindo do Egito. Isso está demonstrando que o homem sempre teve autoridade sobre o diabo. O problema é que ele nunca vestiu essa camisa. Mas sempre teve. Porque Jesus poderia chegar agora aqui, lá no monte que ele está com o diabo, e dizer assim, não, diabo, eu tenho uma palavra nova, é isso, isso e isso. Surpreendeu o diabo com uma palavra nova. Mas não, ele usou uma palavra antiga. Está escrito, já está escrito, olha, 3.000 anos atrás. Ao Senhor teu Deus adorarás. Já está escrito, não só de pão viverá o homem. Então ele estava demonstrando conceitos antigos, mas eternos. Você não acha o amor de Deus no Antigo Testamento? Acha também no Novo. Você não acha a justiça de Deus no Antigo Testamento? Acha também no Novo. Lembra de Ananias e Safira? Você não acha o juízo de Deus no Antigo Testamento? Acha também no Novo. Tudo que você acha no Antigo Testamento, acha no Novo. Qual é a diferença do Antigo para o Novo? A cruz de Cristo, que cancela a minha justificação por obras, pelos sacrifícios, pelas minhas condições. Isso é cancelado e agora eu sou justificado mediante a fé. Mas os princípios de amor, justiça, juízo, todos não permanecem? Desde o começo que o homem está sobre a terra? Então Jesus não nos trouxe uma palavra nova. Ele nos trouxe uma dispensação nova. Uma nova maneira de tratar com o homem dentro da sua própria palavra que sempre esteve sobre a terra. Então, essa mudança não de palavra, né? Foi o que fez Israel quando Jesus vai passando e diz, nunca mais nasça fruto de ti, porque Israel não aceitou a nova dispensação. Ele não aceitou a viver pela fé no sacrifício de Cristo. Pastor,
No caso ali de Salmos, por exemplo, né, Davi, ele repete assim várias vezes aquela questão, né, sobre o ódio aos ímpios, né, aos inimigos de Deus. Aquilo assim, está revelando o quê? Uma justiça. Se caso Deus tiver que agir daquela maneira, ele vai agir. Que Deus não é somente aquele lado ali, né, de vingança e justiça. Certamente. Com o primeiro propósito de Deus não é vingança, mas sempre justiça. Deus traz a sua palavra. Vamos falar então sobre Davi aqui. O que acontece com Davi? Normalmente você vê que esse desejo ardente de Davi em ver a destruição dos ímpios, essa ira de Davi, normalmente ela está dentro de um contexto em que ele fala do amor à palavra e aos preceitos de Deus, e ele se ira porque os ímpios não guardam a palavra do Senhor. Então, ele tem aquela ira. Ele demonstra nos Salmos, ele demonstra em várias situações que ele tem uma ira contra os ímpios que blasfemam do nome do Senhor, não guardam a palavra do Senhor. Tudo bem, mas Davi se torna um rei, porque tem salmos ali que foram escritos antes que ele fosse rei. Davi se torna um rei poderosíssimo, tremendo, e ele mandou matar os ímpios. Ele criou guerra contra as nações. Ele mandou exterminar todo mundo. Ele não fez nada disso. A briga dele foi contra quem? Um povo, principalmente os filisteus, que foram exterminados no tempo de Davi, praticamente exterminados no tempo de Davi. Davi se levantou contra os filisteus, por quê? Porque a história dos filisteus era constantemente preparar, maquinar invasão contra Israel. Mas quando foi que Davi se levantou contra os que não guardavam a palavra do Senhor? Eu não achei. Então, no momento de ira, você pode dizer assim, que morram os inimigos, que vão para o inferno. Mas quando tu botar a cabeça no travesseiro, tu vai dizer, Senhor, perdoa. Esse não é o teu princípio. Entende? Então, esse é o contexto. Isso aqui é muito importante frisar, irmão. Porque a Bíblia diz, né, naquele tema passado, que nós fomos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Vingança de quem? A vingança do nosso Deus. Ele que tem o seu padrão e os seus critérios de vingança. Quando Deus quiser sair sobre os inimigos com espada e carruagem, eu não vou estar nessa carruagem. É Ele que vai. Porque nenhum homem recebeu autoridade para matar. Na nova dispensação, não. Na antiga, sim. Na antiga, sim. Vai lá, Saul, extermina os amalequitas. Opa! Então, você vê algumas mudanças na dispensação. Agora, hoje, eu tenho que anunciar o dia da vingança. Eu anuncio o quê? O dia da vingança. Mas eu não faço vingança. Eu anuncio o dia da vingança, mas eu não faço vingança. Nessa conotação do Velho Testamento, se é a mesma palavra do Novo Testamento, eu posso afirmar então que um judeu, seguindo o Velho Testamento, ele pode ser salvo, sem conhecer a Jesus? Sim. Sim. Por quê? O Antigo Testamento é a palavra de Deus? Tá. O Novo Testamento também o é? Tá. Aqui no Antigo Testamento existe uma forma de Deus tratar com a humanidade. No Novo Testamento, uma outra forma. Se o diabo aparecesse hoje na minha frente, olha aí, os reinos do mundo eu te dou. Não. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Essa palavra teria poder hoje?
ela faz parte de uma antiga dispensação, de um livro há 3.000 anos atrás, 2.000 anos, não sei, mas ela teria poder? Quando nós dizemos assim, está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, está escrito aonde? Zacarias 4:6. Ou Zacarias 6:4, por aí. É Antigo Testamento? Essa palavra tem poder para hoje? Ela é real? Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito? Então você vê que os conceitos lá do Antigo Testamento, eles invadem a história de uma forma e outra. Tem que saber o que mudou e o que não mudou. Isso aí é que a gente vai ver, por exemplo, sacrifício de animais. Mudou, é tempo inútil. Mas conceitos, princípios, isso aí já é outra história, muito acima de um sacrifício de animais. Outra coisa interessante é que Paulo escreve em Romanos capítulo 2, que os que sob a lei pecarem, sob a lei perecerão. Os que sem lei pecarem, sem lei também perecerão. Ou seja, Deus tem um critério de julgamento para todo mundo. Deus tem um critério de julgamento para toda a humanidade. Ah, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Pode acreditar que Deus tem como julgar. Aquele camarada ali, ele se desviou, Deus tem como julgar. Ele nunca conheceu, não importa o que aconteceu, era judeu. O que não pode acontecer é alguém que conheça o tempo da graça, querer viver como um judaizante. Isso aí está descartado. Um judaizante pode vir viver no tempo da graça, mas um do tempo da graça não pode retroceder. Porque você não pode conhecer um degrau superior de Deus e voltar para um, vamos dizer, inferior. Se você conhece um novo propósito de Deus, você não pode permanecer no anterior. É o que hoje nós estamos arrancando e desarraigando e destruindo vidas. Nós, restauração, estamos destruindo vidas. Por quê? Porque nós levamos a restauração, é a nossa missão. As pessoas conhecem a restauração, mas querem continuar nas suas vidas tradicionais, não encampam a restauração. E restauração é uma nova dispensação, é um novo degrau. Não se pode conhecer a restauração e permanecer do mesmo jeito que estava. Quem conhecer a restauração e permanecer do mesmo jeito que estava, será cortado à semelhança de Israel, que conheceu o sacrifício de Cristo, mas permaneceu nos seus próprios sacrifícios da lei. Assim é a restauração, porque a restauração ela muda uma dispensação, é a dispensação final da era da igreja. Então, a semelhança de Antigo para Novo Testamento é hoje o que se vinha sendo pregado para o que se é pregado hoje, restauração. Os ministérios, seja ele qual for, se chegar um CD, se chegar o site, se chegar uma palavra de restauração, o entendimento deles funcionar, eles têm que passar a viver e pregar, aprender restauração, senão serão cortados, Deus não vai contar com eles mais para nada. Eu ouvia ontem uma pregação do Silas Malafaia, eu falei, realmente, acabou. Acabou o homem, é só autoajuda. Pregou meia hora falando de conquista da terra. Falei, é um desgraçado mesmo. Não falou nada de sacerdócio, não falou nada de vida espiritual. O homem só falou de prosperidade da terra, do trabalho da terra, de coisas da terra. Não falou de nada do céu. Falei, acabou esse homem. Acabou e há muito tempo. Só falou de coisas da terra. Então, restauração, hoje é o tempo que estamos vivendo, vai fechar a era da igreja brevemente. Novo Testamento é o que os judeus deveriam ter aceitado e não aceitaram. Então, o judeu que não aceitou o sacrifício de Cristo, e se ele guardar o Antigo Testamento, ele vai ser julgado por isso. E os princípios do Antigo Testamento também podem conduzi-lo, principalmente segundo a visão do apóstolo Paulo, à salvação. Porque ele diz que os que sob a lei pecarem, pela lei serão julgados. O pastor falou sobre o juízo de Deus com Ananias e Safira. E algum tempo atrás teve um maremoto e relata lá em Apocalipse sobre que o mar
no capítulo 20, no versículo 13, que o mar devolveria os corpos à terra, né? E aconteceu isso na maremotos. Seria o juízo de Deus sobre o que está relatado em Apocalipse? Não, veja bem. Ali quando Apocalipse fala, a terra lançará de si os seus mortos, o mar devolverá os seus mortos, né? Essa palavra talvez requeira um pouco mais de pesquisa e busca de Deus do que a gente possa imaginar em primeira mão, porque ali é muita simbologia. Terra pode entrar como simbologia, mar pode entrar como simbologia, uma série de coisas pode entrar como simbologia. E devolução de mortos, não existe devolução de mortos. Ou existe? Devolver os seus mortos é uma coisa que eu ainda não conseguiria explicar, porque também não consegui compreender a que ponto seria isso. Agora, naturalmente falando, né, vou usar até essa expressão, naturalmente falando, o que nós entendemos disso aí é o seguinte, que ali como está falando de juízo, né, de julgamento, está querendo se referir que toda a humanidade, tanto da terra, vamos assim dizer, ou mar. O que é terra e mar? Terra e mar representa o quê? Todo o globo terrestre. O globo terrestre tem o quê? Terra e mar. Então, todo o globo terrestre, em qualquer lugar onde fosse possível se ocultar um cadáver, né? Dentro da terra ou dentro do mar, tudo isso seria devolvido. Devolvido em que termos? Para comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, é isso que eu entendo. Que todos iriam ser chamados de volta para comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí receberiam vereditos, né, do Senhor, salvo ou condenado, ou justificação por condenação, essas coisas que a gente viaja bastante por aí. Mais alguma pergunta? Bem, então, nós concluímos aqui? Sim, concluímos dizendo que Jesus amaldiçoou a figueira e ela representava a nação de Israel. Né? A figueira, ela tem umas folhas bonitas, né? Bem largas. Quando ela está numa terra bem própria mesmo, ela dá umas folhas imensas. E quem fica debaixo de uma figueira, a sombra é bem compacta, né? Aqui já teve uma que tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. E é uma árvorezinha bem interessante. E o seu fruto, também madurinho, tirado do pé, é uma delícia. Então, figueira, videira, oliveira, representação da divindade. Amendoeira, também pode ser, está dentro do mesmo contexto. Também representa a nação de Israel, porque tinham um chamado para ser a nação de sacerdotes. E se são sacerdotes, automaticamente neles está a divindade. Aonde está o sacerdócio aprovado por Deus, aí está também a divindade. Perguntas? Encerramos por aqui então? Amém. Então vamos ficar por aqui.